Sistema digestório agora, tá. Primeiro vamos começar pela ordem, né, pela anatomia, como é que começa a digestão e onde ela termina. A digestão acontece na boca, começa na boca, vai pra faringe, vai pro esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Essa é a ordem. Começa pela boca, termina no ânus. Tem as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Esses três são as glândulas anexas. São muito importantes. Vamos começar pela fisiologia. Eu tô muito acelerada hoje. Tá, a boca. A boca, ela é a primeira cavidade digestiva onde os dentes trituram os alimentos, aumentando sua superfície de contato com as enzimas digestivas. Então, a boca é o lugar onde acontece tanto a digestão mecânica quanto a digestão química. Vamos lembrar que é cada um desses conceitos. A digestão mecânica é como a trituração feita pelos dentes e movimentos peristálticos. Então, tipo assim, é uma coisa mais mecânica. A digestão química é pela ação de enzimas. Então, a digestão mecânica na boca acontece com a trituração dos alimentos e a digestão química acontece... Eu tô com sono. A digestão química acontece pela ação de enzimas. Qual é a enzima que atua na boca? É a pitialina, que é a amilase salivar. A amilase salivar, como diz o nome, tá na saliva. Além da amilase salivar, que é a pitialina, a saliva também tem água para umedecer o alimento e mucina, que confere a viscosidade. A amilase salivar é um suco digestivo que atua na digestão do amido. Então, a amilase salivar, ou também pitialina, ela quebra o amido em maltose. Não sei se vocês lembram, mas a maltose é aquele disacarídeo formado pela glicose mais glicose, e enfim, essa matéria aí mais passada. E uma observação muito importante é que apenas 10% do amido ingerido inicia a digestão na boca. Então, tipo assim, não é um senso comum a gente pensar que o amido ele é digerido totalmente na boca, mas não é totalmente. Se eu não me engano, posso estar errada, então não levo essa informação para a vida, a digestão do amido acontece também no intestino delgado, mas a gente vai chegar lá. E é do amido, não do carboidrato. Já teve questão dizendo que era carboidrato? Já, então fica na dúvida também. Se tiver uma opção que sugere que não é carboidrato e você achar que é ela, provavelmente tá certo. Mas acho que tem questão também que fala que é carboidrato, então não sei. Mas acho que o mais certinho mesmo é que de fato é amido e não carboidrato. Enfim, logo depois da boca, como eu falei, vem a faringe. A faringe é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório. E como é que a gente faz pra gente não, quando a gente engole, não ir pro sistema respiratório? Tem uma membrana chamada epiglote que ela controla essa passagem. Então, quando você vai ingerir um alimento, são tipo duas partezinhas, né? Eu vou imaginar que isso aqui é do sistema digestório, isso aqui é do sistema respiratório. Quando você ingere alguma coisa, o sistema respiratório fecha, a epiglote fecha o sistema respiratório. Mas acontecem falhas, né? Então, tipo, por isso que você, às vezes, engasga. É por causa disso, porque você não conseguiu, a sua epiglote não conseguiu fechar o sistema respiratório e o alimento ou a bebida foi pro sistema respiratório, que não devia acontecer, né? Devia seguir para o sistema digestório e indo pro esôfago. O esôfago a única coisa, tipo, muito importante dele é que ele tem os movimentos peristálticos. Ele é, tipo, um tubo que tem os movimentos peristálticos. O movimento peristáltico como o alimento, ele vai segue rumo, né, pro estômago. É uma coisa muito importante que tava até comentando, que todo professor de biologia fala, que dá pra você beber água de cabeça pra baixo, plantando bananeira. Por quê? Porque não é a gravidade que vai empurrar o seu alimento pro estômago. São os movimentos peristálticos que vão empurrando, né? Os movimentos peristálticos são contrações involuntárias. E além de movimentar o que foi ingerido no estômago, auxilia na formação do bolo alimentar. Essa coisa é muito importante também. O alimento mais a saliva gera o bolo alimentar. Então, a partir do momento que acontece essa ação das enzimas no alimento, ele começa a ser chamado de bolo alimentar. Então, não é o alimento que está passando pela faringe, pelo esôfago e indo para o estômago. É o bolo alimentar. Já no estômago, vai mudar. Mas a gente só muda depois que passa pelo estômago, né? Que vai ser o bolo alimentar mais o suco gástrico, que a gente vai falar daqui a pouco, que vai virar o quimo. E depois do intestino delgado, depois das ações lá do intestino delgado, o quimo mais o suco pancreático vira quilo. A gente vai chegar lá.
Não, depois do intestino delgado? Isso, depois do intestino delgado. Tá, o estômago, já vou adiantando que ele é responsável principalmente por digerir proteína. Então, vamos fazer assim, boca é responsável principalmente por digerir amido e intestino delgado é responsável principalmente por digerir... Intestino delgado não, desculpa. O estômago é responsável por digerir proteína. Voltando, porque a bateria acabou. Eu espero que não acabe agora, que se acabar eu desisto. Não vou mais fazer porque eu quero dormir. Vou voltar a falar do estômago. Então, o estômago é um órgão musculoso com grande capacidade de dilatação. Suas contrações misturam bolo alimentar com suco gástrico. As enzimas que o estômago tem são pepsina, que digere a proteína, como a gente já viu, peptídeo, proteína, não sei se vocês lembram. Lipase, lipídio, então digere lipídio, e renina é a coagulação do leite. Tem, principalmente recém-nascido tem muito, porque eles só tomam leite, né? Então, já adulto, normalmente não tem tanto. Enfim, o suco gástrico, ele é composto por HCl e pepsinogênio. Esses dois promovem a redução do pH, tornando ácido, e digerem proteínas, quebrando ligações entre aminoácidos. Então, uma coisa importante falar é que o pepsinogênio, ele é a forma inativa, a forma inativa da pepsina. Ele fica ativo com esse HCl. Então, tá assim, pepsinogênio, ok, ele tá lá. Vem o HCl e transforma ele em pepsina. A pepsina digere as proteínas, peptonas e proteoses. Então, as proteínas, por meio da pepsina, que se transformou do pepsinogênio com HCl, vai virar peptona e peptose. Proteína, por meio da pepsina, vira peptona e peptose. Além da pepsina, como eu já disse, o suco gástrico produz lipase, que digere gorduras, e renina, gordura no caso, lipídio, né? E renina, que faz a coagulação das proteínas do leite. Como eu já disse antes também, o bolo alimentar mais o suco gástrico formam o quimo. Então, não é mais bolo alimentar, muito menos alimento, é quimo. Então, o quimo agora vai para o intestino delgado. O intestino delgado tem 3 partes, sendo a primeira delas, a maior de todas, que é o duodeno. O duodeno é mais de todos, mas também tem o jejuno e tem o íleo. Normalmente se falam deles juntos, no livro tá eles juntos, mas eles são 3 partes do intestino delgado. Tá, vamos falar do duodeno. O duodeno tem 2 sucos digestivos, tem a bile, que é produzida pelo fígado, e tem o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Porém, a bile, ela não fica onde ela foi produzida. A bile fica na vesícula biliar. A bile é responsável por aumentar a superfície de contato das gorduras para que as enzimas de outros sucos atuem mais efetivamente. Também realiza a emulsão, ou seja, a digestão dos lipídios, quebrando-os em partes menores e facilitando a ação da lipase. Como eu já disse, ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Muito importante não confundir isso. Já o suco pancreático, as suas enzimas quebram gordura, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos em moléculas menores, facilitando na absorção. Atua junto à bile e torna o pH alcalino. Agora vem uma parte mais complicada. Por quê? Eu recomendo que você veja isso, acompanhe isso no livro, porque, lá tem uma página, eu não vou saber qual página é, mas você vai achar, tem várias setas, assim, que vai mostrar a enzima, aí como é que era e como é que vai ficar com a ação dessa enzima. Tem uma que transforma a amido em maltose, só que aqui tá escrito amilase pancreática. Eu acho que a amilase é salivar. Eu acho que eu escrevi errado, mas eu não tenho como confirmar isso aí agora, então é alguma amilase. Eu não acho que seja pancreática, mas é que tá escrito aqui, mas eu acho que é a amilase salivar. É uma das duas, eu acho, né? Transforma amido em maltose. Pra quem não lembra, maltose é a junção de glicose mais glicose. Maltose é um disacarídeo. Aí tem a tripsina e a quimiotripsina, que as proteínas, peptonas, são transformadas em peptídeos. As carboxipeptidases transformam os peptídeos em aminoácidos, ou seja, é uma vindo da outra. Então, a tripsina e a quimiotripsina quebram as proteínas e proteoses em peptídeos, e as carboxipeptidases transformam os peptídeos que vieram dessa digestão da tripsina e da quimiotripsina. A carboxipeptidase transforma os peptídeos em aminoácidos. A lipase pancreática transforma os lipídios em ácidos graxos e glicerol,
As nucleases transformam DNA e RNA em nucleotídeos, né? Bom, é basicamente isso de duodeno. Depois, ainda no intestino delgado, a gente tá falando do intestino delgado só pra lembrar, tem o jejum íleo. O suco digestivo é o suco entérico, que quebra os disacarídeos. Então, lembra que eu falei que a glicose, que é a maltose, a glicose mais glicose, é um disacarídeo? Então, é um exemplo de disacarídeo. O suco entérico é produzido pelo intestino delgado e promove a digestão final. Então, é a última parte do sistema digestório, só o sistema digestório. Porque, assim, tem gente que fala que o sistema digestório termina agora, no intestino delgado, e tem gente que fala que termina no ânus. No resumo da Roberta está no final ânus, então vamos considerar que termina no ânus. Aí as enzimas são maltase, que quebram em glicose mais glicose, lactase, quebram em glicose mais galactose, sacarose, quebram em glicose mais frutose, peptidase, quebram em aminoácidos, lipase entérica, quebra em ácido graxo e glicerol, nucleases, quebram em nucleotídeos. E tem o resumo no livro, na página 263, que também fala mais disso. Depois dessas ações todas, o quimo vira o quilo. O quimo mais suco pancreático é o quilo. Aí vamos pro intestino grosso, mas eu só vou falar um negocinho porque não tem no livro, eu acho. Então não vai cair, né? O intestino grosso é dividido em... Não vou falar isso não. O intestino grosso é responsável pela absorção de água e sais minerais. Só pra deixar ele aí, né? Não deixar ele passar despercebido, tá? O fígado, como eu disse, ele é uma glândula anexa. Por que ele é anexo? Porque ele não tá no caminho, assim, digamos assim, do sistema digestório. Ele tá no cantinho, assim, igual o pâncreas, ele tá, no cantinho, assim. Mas ainda assim, ele tá em contato. O fígado é a maior glândula do corpo humano e tem função. São várias, tá? Armazenamento do glicogênio, armazenamento de ferros e vitaminas lipossolúveis, produção de proteínas do sangue, destruição de massas velhas, inclusive, isso é uma coisa que eu anotei no meu resumo de tecido sanguíneo. Eu não sei se eu já fiz vídeo, eu acho que não. Mas talvez eu faça, não sei. Talvez eu faça. Produção da bile, como a gente já viu antes também, formação da ureia e desintoxicação do organismo. Tem o controle hormonal da digestão, mas a gente vai falar. E também tem a digestão em animais herbívoros, mas a gente também não vai falar porque provavelmente não vai cair na prova, então é isso.